Fala aí, little sister! Fala aí, little brother! Tamo aí hoje de novo! Não se liga na parada? Se inscreve aí, cara, pra gente bater papo sobre cultura, arte, meio ambiente, história e coisas da atualidade. Inclusive, com coisas da atualidade, vamos relacionar uma com história hoje. O Enem. Vamos fazer o Enem ou vamos adiar o Enem? O que é que você acha? Se liga na parada, curte aí, malandro, se inscreve aí, vamos curtir. Vamos lá! Para chegar nesse debate do Enem, vamos dar um passeiozinho sobre educação no Brasil. Malandro, quando o Dom Pedro I abdicou, falou, tô indo, parti para Portugal, malandro, e tudo mais, começou a regência em 1831. A regência foi vendida na imprensa, que crescia na época com essa mensagem direto, que era uma segunda independência brasileira, que finalmente nós nos livramos do sangue português colonizador. Agora sim, malandro, os brasileiros, sangue, raiz, Manutela, iam governar esse país. E ser nacionalista, rapaz, era apoiar essa proposta nova de governo que vinha do Rio de Janeiro. Não podia haver aquelas revoltas separatistas que hoje não cabe aqui. Nós tínhamos que demonstrar o nosso sentimento nacionalista por um projeto de uma nova nação civilizada, liberal, moderna, rapaz. Engraçado que liberdade não era sinônimo de fim da escravidão. Pelo contrário. Falavam, malandro, olha só, liberalismo defende a propriedade privada. Você tem um escravo? Então você tem propriedade privada, então você está dentro da modernidade liberal. Olha que bonito, rapaz. O cara usa da teoria liberal, que era mais moderna na época, pelo direito da propriedade privada, para justificar a maior aberração da humanidade, que era a escravidão desde a antiguidade. Impressionante como é que os malandros conseguem fazer essas coisas, né, rapaz? Mas, enfim, se você vai construir uma nação moderna, liberal, civilizada, temos que ter uma história para contar dessa nação, rapaz, que cria uma identidade cultural onde todos se sintam representados ali, sem essa coisa de briga, de revolta, um modelo de história onde todos caibam e passe com ele, amar essa pátria unida, malandro. Então eles começaram. 1837. Pedro II, Colégio Pedro II, 1837. 1838, o Arquivo Nacional e o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o HGB. Vamos aí pegar as fontes, vamos levantar, fazer um estudo para a gente ter uma história do Brasil. 1846, vem, então, pelo HGB, o concurso Como Escrever a História do Brasil. As fontes estão aí, malandro. Pode pesquisar. Então, intelectuais se colocaram à disposição. O vencedor foi o alemão von Martius. Von Martius! Parabéns para você. Von Martius fez seu estudo pelo naturalismo. Ele vai estudar as regiões brasileiras, rapaz, com um estudo complexo sobre fauna, flora, aquela coisa toda. Notificou mais de 22 mil plantas, meu irmão. Os estudos dos futuros biomas, dos 5 biomas que nós temos, bota na conta do malandro, que serviu de base para isso. Mas o que interessa para nós aqui é o lado sociológico da coisa. O Marx vai dizer, o Brasil, em sua história, foi fundado pelo português branco, que civilizou, o malandro, gerou o progresso, o índio e o negro. Pela primeira vez você tem a citação do índio e negro como, sei lá, colaboradores da história do Brasil. Mas reclamava das revoltas indígenas e colocava todo esse sentimento empreendedor, civilizatório, desafiador, corajoso, no português, que era o branco. O Van Hagen, ele, mais pesado ainda, malandro, ele já fala logo que o branco é civilizado e superior, e isso está com o português que gerou o progresso. Os hábitos e costumes indígenas eram um obstáculo à construção de uma história civilizada no Brasil, rapaz. Ele chega a dizer que os bandeirantes, né, fizeram mais do que os jesuítas, porque os jesuítas defendiam os índios da escravidão. E aí você vai ter que trazer um monte de negro. Se tivesse mais índio escravo, de repente não teria que entrar tanto negro aqui.
Sugeria até a questão da miscigenação para que um dia a população negra fosse diminuindo e o Brasil encaminhasse por um processo mais pesado de civilização. Ou seja, você constrói uma história do Brasil, né, colocando negros e índios em uma condição de inferioridade de costumes e de cultura e de pouca contribuição. Era pesado, malandro, mas isso era história oficial. Então, quem estudar no Pedro II? A elite, que ia ter que governar o futuro desse novo país civilizado, malandro. E essa elite tinha que ser quem? O branco. Então, o Pedro II, inspirado no modelo seu francês, já falava inglês, falava, né, coisas bonitas. Please, do you understand my love? I love you, baby. Tinha ensino de francês, je suis, sutiã, merci beaucoup, e fazer glu-glu e mon amour. Eles falavam tudo isso, era super moderno. Escola compacta com modelo americano, dos Estados Unidos de escola, europeu, bonito pra caramba. Os liceus educacionais que surgiam também para a elite, seguia o modelo do CP2, malandro. Eu estudei lá, hein? Estudei lá. Coisado, né, rapaz? Eu acho que eu não segui muito essa ordem, não. Eles devem ter vergonha de mim. O moleque que se formava no CP2 já saía ali com diploma de bacharel em letras e ficava isento, né, de exames para ingressar nas faculdades que vinham pelo século XIX, ligado à medicina, direito, farmácia, engenharia. Era uma coisa linda para essa elite branca, malandro. E eu te pergunto, e a galera negra, parda, mais pobre, eram proibidos de estudar? Não. Desde 1824, né, com a Constituição de 24, você já começa a colocar, depois daí, que qualquer livre pode estudar. Até o alforriado. Você não coloca essa coisa pela cor. Você coloca a questão da saúde. Tinha que ter, pelo menos ali, em condições sadias para poder estudar. Mas como é que esse cara vai estudar em Moria se também a maior parte das escolas eram privadas? E que já não eram nem muitas. E eram privadas. Mas o crescimento urbano da cidade, do Rio e de outras províncias, né, ela trazia a necessidade de profissões ligadas ao mercado, cara. Você tinha que ter o carpinteiro, o marceneiro, o alfaiate, o ferreiro. Então, as escolas que teve um caráter popular, elas tinham esse sentido técnico profissionalizante. Ou seja, a nata da educação, seguindo Pedro II e depois para a universidade, pertenceria a essa elite branca, que saberia construir, né, um país civilizado, como já falava, as teorias de como escrever história no Brasil. Poucos negros já tinham condições de pagar pela educação, né? E havia também, né, um projeto de escola pública. Alguns negros que pagavam escolas, eles tinham um problema muito grande, porque, de repente, nem os coleguinhas branquinhos gostavam de estudar com os negros e pardos. Os pais reclamavam disso. Por causa desse fato, nós temos uma história inusitada no Rio de Janeiro, na década de 50 do século XIX. 15 pais fizeram um abaixo-assinado pedindo que o professor Pretestato dos Passos, nossa, que nome, pudesse construir uma escola na residência dele, na Rua da Alfândega, 313, no centro do Rio de Janeiro, só para os seus filhos, pardos e negros. E o pedido foi levado à Inspetoria Geral de Inspeção Pública e foi aceito para que ele fizesse essa escola. O pretestato usou do seguinte argumento que eu vou ler para você. Escolas ou colégios, os pais dos alunos de cor branca não querem que seus filhos ombreiem com os de cor preta. Então, na aula, esses de cor preta não são bem acolhidos e que, por isso, não recebem ampla instrução por estarem coagidos. Com esse argumento, ele conseguiu o direito de montar
uma escola na sua residência para alunos pardos e negros. O abaixo-assinado tinha 15 representantes, 77% deles eram analfabetos. Então, os outros que sabiam escrever assinaram por eles. O desejo dos pais, no abaixo-assinado, era esse aqui: que seus filhos saíssem sabendo ler alguma coisa, desembaraçados, escrever quanto se pudesse ler, fazer as 4 espécies de conta e algumas coisas de gramática. O desejo dele é que seus filhos não passassem pela dor do que eles passaram e que não fossem excluídos do processo de educação. A gente pode notar que, através da educação, você tinha uma reprodução do modelo social, o melhor ensino para a elite branca, calcado nas teorias científicas, inclusive de um projeto de explicação de história no século XIX. E para as classes populares, digamos assim, onde havia mais mestiços, pobres, negros, etc. e tal, você tinha o direcionamento para o ensino técnico profissionalizante. Eles passavam muito preconceito, porque eles aprendiam na escola coisas de trabalho manual. E o trabalho manual, na mentalidade das pessoas, era muito ligado à questão da escravidão. Então, eles sofriam muito preconceito, deboche e essas coisas todas. A minha monografia na UF, né, com o meu querido mestre Marcelo Badaró, lógico que ele não vai lembrar de mim, o cara é brilhante, deve ter tido uma massa de alunos que merecidamente gosta dele, foi sobre reforma de ensino no Estado Novo. Isso já não era Vargas, na década de 40, com o ministro da Educação, Gustavo Capanema. E essa mentalidade continuou. Você diz que o ensino superior, né, ele deve continuar, né, com as elites que iam construir, civilizar esse país impressionante. E o ensino técnico profissionalizante caberia ainda às classes populares. Você tem a permanência de um projeto de educação passando, né, até os anos 30, 40, a gente está falando agora de século XIX. Isso é muito complicado. Então, assim, a questão do Enem hoje não é só uma questão de data. Aliás, não sei, acho que esse é um debate até secundário nisso aí. A questão do Enem é que o MEC ele tem que, pelo menos, tentar dialogar com os estudantes, com as entidades estudantis, com as escolas e também com a história do Brasil. Porque a gente só está reproduzindo a lógica da exclusão. Gente, vários lares não têm computador, não têm internet. As classes mais pobres, você pegar classe D, enfim, né? Então, é difícil ter acesso às coisas básicas. Estamos dando aulas online direto. Para quem? Para os nossos alunos, óbvio, mas tem outros que não conseguem. Então, a gente está otimizando essa exclusão. O que se pede, então, da galera do argumento que pede para adiar o Enem, é um diálogo, né, do MEC com essas pessoas, que essas pessoas existem, elas não podem ser invisíveis. E isso é ruim, porque quando você não dialoga com uma sociedade, quando você pelo menos não diz assim, olha, vamos ver como é que fica, essas pessoas se sentem mais excluídas ainda. A autoestima vai lá embaixo. A crença que você pode alcançar alguma coisa, em muitos diminui. Isso é muito difícil. Então, assim, o debate do Enem, ele passa, para mim, por olhar o que é educação historicamente nesse país, né? A exclusão que ela causou às classes populares, em valores com base até na ciência, né? Uma questão de empatia mesmo, né? E de pensar a questão da desigualdade. Não dá, gente, tem que pensar isso. Porque, assim, é muito difícil. É muito difícil você ser professor e às vezes, você ouvir de alunos que eles não podem estar numa sala de aula que está tendo tiroteio dentro da favela. A exclusão já existe. Isso dói muito. Uma vez uma aluna chamada Bia falou isso para mim. Isso dói muito. Eu conheci uma menina que mandava zaps pedindo para os seus colegas não irem
à escola e no Zap tinha no fundo som de tiros. A exclusão, ela já existe. Sim, vários alunos meus foram o primeiro da família a entrar em uma universidade. E alguns deles me mandavam não, né? Falavam comigo pelo telefone, perguntando se havia algum local no asfalto de uma casa, enfim, um apartamento mais barato para alugar, que estavam dormindo no banheiro, porque as rajadas de bala batiam na parede do seu local de moradia. Essas pessoas já não vão à escola, seus pais já não vão trabalhar, podem perder emprego. E a gente continua não ligando para isso. É difícil. O debate do Enem ele vai muito além de uma data. Ele é um desafio para que o MEC, pelo menos nesse momento, ele dialogue com a nossa história e que ele enxergue, né, pessoas que não podem mais ser invisíveis. E eu vejo vários meninos de escolas particulares hoje na internet fazendo campanhas para adiar o Enem. Gente, de boa, esse debate não é uma questão de esquerda, direita, que nem essas paranoia aí que está em redes sociais, ou de comunismo, ou seja o que for. Esse é um debate em questão de humanidade, de direitos humanos. Esse é um debate de empatia, seja por moral religiosa, por ideologia, sei lá. Isso é uma questão de humanidade. Por isso, a campanha do Adia Enem. Beijos. Siga na parada. Se der, se inscreve aí. Desculpe. Eu podia até cortar essa parte, que eu lembro de algumas pessoas que... Enfim. E me emociona, mas eu não vou cortar, não. Eu não vou cortar, não, porque, assim, no Brasil, se cai uma bomba na Inglaterra, se cai uma bomba na França, que é desprezível, Deus do céu, isso tem que parar um dia, né? E pessoas morrem, todo mundo bota uma bandeira da França e da Inglaterra no Facebook. E as pessoas choram e tomam as mídias. A dor negra também merece as lágrimas e consideração que a gente dá para muita gente que vive até distante de nós. Então, esse debate passa por uma questão histórica de como se construiu a questão da educação e a exclusão nesse país. Beijos, desculpe, enfim, se você não gostou, eu sinto muito, desculpa, tá bom? Mas não existe, gente. Não existe educação sem o sentimento de afeto. Não existe. Valeu? Abraços. Se liga na parada. Por essa dificuldade que eu te falei, dessas situações que eu te mostrei, como a da Bia, né, que por causa de tiro não vai para a escola, enfim, e de outras que a gente vive, né, tem muitos professores que trabalham com ONGs, tem professores que trabalham em comunidade, tem professores que trabalham em projetos sociais dentro de igrejas, em qualquer lugar, doando seu tempo sem ganhar nada, né? Pelo idealismo de educação, por mais que isso não apareça na mídia. Tem muitos colegas assim, e tem vários. Essas pessoas merecem total carinho, respeito e apoio. Eu passei dentro de igreja fazendo vários trabalhos sociais, eu trabalhei com pré-vestibulares comunitários, e a alegria de ver pessoas que foram excluídas de uma educação formal a entrar para a faculdade é muito grande. E você vê que a vida deles vai melhorar,
através do ensino superior. Ninguém está falando de ficar rico, mas vai melhorar daquele ponto que eles estavam, né? Eles, pela primeira vez a família começa a sonhar, né, com um futuro melhor, né, ou pelo menos um padrão de vida mais digno, né? E de tudo isso saiu uma musiquinha que tem o nome Bia, aquela da minha aluna, que naquela manhã disse que a turma estava vazia porque estava todo mundo em casa por causa de tiroteio. Isso é muito... Bom, é mais ou menos assim. Quem é que sequestrou a infância? Quem é que ensina a tirar? Quem é que vai matar a criança? Da cor da noite sem lua pra rezar? Quem é que abortou a esperança? Quem fez a mãe chorar? Foi a farda ou o chefe da gangue? No mar de sangue para a gente nadar. E a menina tão pobre, sem sonhar. Enquanto a gente janta, vendo uma novela, mais um tiroteio tá rolando na favela, mais um lar invadindo, mais uma noite de horror. Morre policial, morre morador, enquanto na TV tem programa de oração. A comunidade está sem educação, saneamento, saúde e atenção. Qual é a lógica em manter a exclusão? E o moleque do funk, do grafite, da bola, da pipa, da viola, que sabe dançar, vai dormir sob o cheiro de pólvora. Lição da vida, aprender a odiar. Quem é que abortou a esperança? Quem fez a mãe chorar? É isso, galera. Beijo pelo bate-papo. Tamo aí, se liga na parada. E abração. Tudo de bom e força para todos vocês nesse momento tão difícil para todas as famílias. Se cuidem, amores. Beijo.